E depois que a gente começou a fazer filmes com as leis, com os editais, a gente percebeu aprender a ver filmes que não só você gosta, mas aprender a ver filmes que você não gosta. A gente que é do cinema tem isso, né? Porque a gente vê muito filme antigo, a gente vê muito filme da história do cinema. Por exemplo, Faísca de Memória Queimada veio num semestre que eu estava estudando história do cinema e eu estava estudando a Nouvelle Vague. Eu estava fazendo um trabalho sobre a Nouvelle Vague, que é um movimento cinematográfico francês. E o Faíscas, ele é muito inspirado naquele movimento cinematográfico francês, né? Então, acho que as pessoas que não são do cinema vai ver esse tipo de filme, que nem a maior inspiração do Faíscas é um filme chamado Hiroshima, Meu Amor, da década de 50, da França. Acho que para as pessoas que não são do cinema deve ser um pouco difícil assistir esse filme, né? Porque é daquela época, daquele contexto, é uma linguagem diferente, é um jeito diferente de fazer cinema, mas eu acho que para quem faz cinema é essencial ver esse tipo de filme, ver filmes diferentes, ver filmes de outros países, fugir um pouco dos Estados Unidos, ver filmes de outros países, de outras culturas, de outros gêneros, de outras épocas. Quanto mais filme você vê, eu acho que você vai ter mais repertório para poder criar os seus roteiros, para poder ter essa noção do cinema, para poder fazer um filme ali com uma... Então, acho que isso, ter esse repertório é importante para fazer roteiro e ter um dom ali, ter criatividade, né? Você pode fazer um roteiro clássico da Jornada do Herói, você pode fazer um outro tipo de roteiro. Acho que até esse repertório do cinema te dá isso. Então, acho que essas são as principais dicas para você fazer o roteiro. E se você for dirigir e roteirizar, que nem o último filme que eu dirigi, eu acho que é importante você contar uma história que tá no seu coração, que você quer fazer aquele filme. Nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso. A gente da 201, a gente tá indo pro 11º filme agora. Nem todos os filmes eram histórias que a gente queria muito contar, algumas foram, né? Outras histórias foram histórias de outras pessoas que a gente gravou. Mas quando eu vou dirigir um filme, eu penso muito, será que eu quero contar essa história? Será que eu tenho vontade de contar essa história? Acho que é essa vontade, esse tesão de você querer contar essa história vai fazer diferença. Não só o tesão do diretor, é importante dizer que o diretor ele tem uma equipe também, né? Então, acho que a função do diretor, além de dirigir, é deixar todo mundo empolgado e entusiasmado com aquela ideia. Porque se você não tiver uma equipe que está entusiasmada, acho que as coisas não saem boas, né? Não vai sair. Mas concordo assim com tudo que tu disse. E olha só, em 2023... eu fiz as aulas de cinema da Fábrica de Cinema aqui de Santos. Legal, muito legal. Já fiz, também. Então, com o Eduardo Ferreira. Não sei se tu fez com o Edu, não. Mas eu conheço ele, do MABS, então. do Movimento Audiovisual. Isso, ele já veio aqui no Tauricast. Bacana. Fiz com ele. E aí é muito legal. Nas aulas, ele foi falando, e aí ele falou, vocês vão assistindo os filmes, e agora que vocês estão aprendendo, vocês vão reparar como os filmes são feitos. E é isso. Sim. Depois que eu fiz as aulas de cinema, eu nunca mais assisti um filme, tipo assim, só por assistir, eu assisto e falo, cara, nossa, pensaram nisso, dá pra ver isso aqui. Isso aqui foi pensado, isso aqui não, certeza que não. Sim. É bem legal isso. É bem legal. A gente que é do cinema assiste os filmes pensando como que eles fizeram tal cena, como que eles fizeram aquilo. Sim. Eu vi recentemente Missão Impossível, eu fiquei, como é que eles fizeram aquela cena do avião? Depois eu fui pesquisar os bastidores, como que funcionou isso? Então, acho que essa curiosidade também, ela é importante, a gente que é do cinema assiste também pensando nisso, né? Total. E aí agora aqui, uma pergunta que eu até acho que pode ser até polêmica, mas eu acho que é um clássico, assim, pra todo mundo que faz cinema e produção, enfim. Quais são, para você, os maiores desafios e perrengues mesmo de produzir cinema independente aqui no nosso país? Olha, eu acho que existe um desafio grande, porque ainda existe um certo preconceito das pessoas com o cinema brasileiro. É importante dizer isso, né? A gente tem que lutar para deixar as pessoas interessadas. A gente vê até isso, né? No cinema, não tem uma lei que tem cotas de filmes brasileiros? A lei de cotas, porque a gente vai no cinema hoje, a gente vai num cinema aí das grandes produções, a gente vê muito filme estadunidense e poucos filmes brasileiros, exatamente. Né? Então, a nossa luta hoje, como artista brasileiro, como pessoas do cinema, né, do Brasil, é de fazer com que as pessoas assistam os nossos filmes. E uma coisa, desculpa te cortar. Já escutei muito falar que essa lei essa lei é besteira e tal. Gente, essa lei
ela é muito importante. Uma para ter filme brasileiro no cinema, então já começa por aí. Sim. Se não tivesse a lei, a gente não teria. E outra coisa, no mês passado, eu fui assistir Homem com H, né? Que é um filme que conta sobre o Ney Matogrosso. Eu não assisti, mas eu quero muito Vai ver assistir que vale muito a pena. E aí, bom, Sala 8. Não vou falar o nome do cinema, não vou falar nada, mas enfim. Sala 8, vamos à Sala 8. Quando você chega na Sala 8, você acha, vai ter lá o cartaz do filme, né? Cartaz de premonição. Aí sabe quando você fala, não, então eu vi errado. Sim. Você vai ver, não, Sala 8. E aí, tipo, tinha mais 2 casais que passaram a sala, porque, tipo, também não estavam entendendo. Sim. E aí eu virei e falei, não, acho que é aqui, né? Bom, vamos entrar aqui, né? Se começar a premonição, a gente sai, né? E vai pra outro lugar. Não, gente, era a sala mesmo, era Homem com H, só que com cartaz de premonição. Então, assim, se não tem a lei, o cinema não põe filme brasileiro. Quando tem a lei, tá nem aí pro cartaz, imagina se não tivesse a lei. Bom, eu acho que ao mesmo tempo que existe esse preconceito, que aí eu não vou contar o porquê ele existe, porque senão eu ficaria 2 horas dando uma aula sobre isso, que eu também dou aula de história do cinema brasileiro. Mas ao mesmo tempo que existe esse preconceito, eu sinto que existe um interesse grande também do público. Sim. Só que existe questões de como a gente consegue levar esse filme até esse público. Eu acho que filmes como o próprio Ainda Estou Aqui, agora tá vindo o Agente Secreto, esses grandes filmes, eles vêm para trazer um pouco dessa importância do cinema brasileiro, porque é importante dizer que, por exemplo, França, Coreia do Sul, China, e muitos outros países, as pessoas de lá, elas veem os filmes daqueles países, dos seus respectivos países, né? Os Estados Unidos, é que existia uma questão dos Estados Unidos com o Brasil, ali na época da ditadura, que o cinema estadunidense, de certa forma, né, veio aqui colocando seus filmes e veio e tomou, de certa forma, o público brasileiro. E agora a gente está nesse processo de tentar trazer o público de novo pra gente. E também tem as dificuldades que você perguntou de fazer mesmo. Eu acho que de 2022 para cá melhorou muito essas questões dos editais, das leis de incentivo, que são muito importantes, né? Eu vejo muitas pessoas com preconceito, que é chamada Lei Rouanet e não sei o quê. As pessoas nem entendem o que é. Nem sabem. Nem sabem o que é Lei Rouanet. É ótimo também que quando a gente fala da Lei Rouanet, vocês ficam tudo doidos, vocês querem ficar comentando, achando que sabe, aí da view é ótimo. Então vamos falar, Lei Rouanet, Lei Rouanet, Lei Rouanet, né? Vocês adoram. Bom, vocês nem sabem o que é. Não sabe o que é a Lei Rouanet. Não vai pesquisar. Hoje em dia nem precisa pesquisar mais no Google, joga no ChatGPT. Nem isso as pessoas fazem questão, mas pra ir lá no G1, CNN, Band News, seja o portal que for, tá todo mundo pronto pra falar que a Lei Rouanet pra tirar dinheiro do povo brasileiro. Não sabe, né? Porque eu sinto isso, as pessoas falam muito sem saber, né? As leis de incentivo, elas são muito importantes, porque fazer cinema não é barato, é importante dizer isso. E sempre foi caro fazer cinema. Sempre foi caro. A gente já fez filmes, por exemplo, A Pedra Feiticeira foi um filme sem orçamento. Foi um filme feito na raça mesmo, a gente não teve lei de incentivo. Mas é difícil fazer, nem todo mundo consegue fazer. A gente era de uma faculdade, a gente estava fazendo filme na faculdade de cinema, então a gente tinha um apoio da faculdade com os equipamentos, porque equipamentos de cinema também é muito caro, por mais que hoje em dia está muito mais acessível do que em outras épocas, mas é muito caro ter os equipamentos. E depois que a gente começou a fazer filmes com as leis, com os editais, a gente percebeu que é um modo, de certa forma, certo de fazer cinema.